Olá, Tchanã! Tá no ar o fim de papo dessa sexta-feira, dia 7 de junho. 6 meses e derreteu a administração Augusto Melo no Corinthians. Depois de uma vitória contundente nas eleições no final do ano passado, o presidente se vê em meio a uma crise esportiva, administrativa e agora política sem precedentes e, acho, sem retorno. Em campo, o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Dentro, né, dos gabinetes, dos escritórios, o clube vê agora várias cadeiras vagas. Não tem diretor jurídico, não tem diretor de futebol, que é que saiu hoje, não tem diretor de marketing, não tem vice-presidente, porque também os dois vice-presidentes eleitos anunciam aí um divórcio que pode até ser litigioso. Por enquanto é amigável, mas os dois vice-presidentes eleitos, com quem eu falei, e que não saem porque foram eleitos, também não estão contentes com o que tem acontecido no Corinthians. Não é só o anúncio de hoje, que é uma bomba da rescisão de contrato da Vaidbet com o Corinthians, que acionou a cláusula anticorrupção para deixar o clube. É isso, é o Carlos Miguel e é todo o resto que está acontecendo. Hoje, a gente vai ter aqui no Fim de Papo a participação do Ricardo Perrone, um dos nossos colunistas, que também já foi setorista do Corinthians, assim como eu já fui. A gente vai contar notícias, vamos dar informações, vamos debater a situação com o meu companheiro Renato Maurício Prado, com o Casagrande, com o querido Renan Teixeira, que está aqui. Vamos falar também do Aeroflu para o Thiago Silva, tem seleção brasileira, mas óbvio, o assunto é na esteira do que veio a live do Coringão, aí agora acabou de acabar aqui no UOL, a live do Corinthians, porque a sexta-feira foi dominada por essas informações. Eu entrevistei muita gente hoje, eu sei que o Ricardo também deve ter falado com muita gente, e a gente aqui com pílulas vai contando. O nosso primeiro tema, eu acho que é o tema que está na boca de todo mundo, é sobre a possibilidade de impeachment do presidente Augusto Melo, que você soube antes, aqui no Fim de Papo, já há 2 semanas, havia esse embrião para a próxima reunião do Conselho. A gente vai contar que esse bolo hoje, ele aumentou e aumentou o número de assinaturas para que isso possa acontecer. Você vota na nossa enquete, que é sobre isso, deixa seu like, eu vou pedir a opinião já do Renato Maurício Prado, antes da gente começar a distribuir aqui as informações desse dia de apuração e muita notícia no Corinthians. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marília. Olha, o dia está tão pesado que eu vou começar a minha participação com uma piadinha que eu morri de rir quando eu recebi na X, né, a nova, antigo Twitter. É um Twitter do Patrick Moraes que diz assim: em menos de um mês após o Gabigol ter vestido a camisa do Corinthians, eles perderam o patrocinador de 120 milhões, perderam o maior ídolo do século XXI do clube para o Cruzeiro. Perderam agora o goleiro reserva, que fez eles abrirem mão do maior ídolo do século. Gabigol, eu te autorizo a usar a camisa do Palmeiras. Pelo A menos gente vai ter o Ricardo. rir é Pode o seguir. melhor remédio. Num momento trágico como esse, Marília, só rindo, porque eu vou te contar. Eu nunca, sinceramente, eu nunca vi uma crise tão gigantesca com 6 meses de administração. Olha que eu já tenho quase 50 anos de janela. Já vi presidente ser empichado, já vi crise levar o time para a segunda divisão, não conseguir voltar. Mas em 6 meses, o Augusto Melo é um recordista. Eu nunca vi uma lambança tão grande. Claro, todo mundo vai se lembrar que o negócio não vem dos 6 meses só do Augusto, que vem da administração do Duílio, que era um desastre completo. Mas o Augusto parece ter aprimorado ainda mais esse caos. Né? Inacreditável. A minha grande pergunta para você, Marília, que eu acho que talvez você nem tenha condição de responder, é o seguinte: quem é que surge aí como o nome do possível novo presidente do Corinthians? Existe alguma liderança que possa se dizer assim, não, olha, se realmente houver um impeachment, que está caminhando a passos largos, quem seria o nome de consenso para poder assumir o Corinthians? Essa é a grande pergunta que a gente tem. Nome de consenso não há. O processo é o seguinte: a partir de um pedido de abertura de processo, o presidente do conselho tem 5 dias para chamar uma comissão de ética dentro do Conselho do Corinthians, que tem mais 5 dias para apresentar a denúncia. A defesa tem 10 dias para responder. E o conselho tem 30 dias, os 300 conselheiros, ou até 300 conselheiros, porque 100 são vitalícios, e às vezes esse número é flutuante, tem 30 dias para apreciar. Depois da apreciação e da votação, se aprovado em conselho, vai à Assembleia Geral do Clube, dos sócios, em 5 dias. E depois disso, assume o vice-presidente hoje, o segundo vice-presidente, Osmar Stabile, com quem eu falei longamente essa tarde e também descontente com os últimos acontecimentos
do dia e do que aconteceu. Estava em Manaus, está voltando nesse momento para São Paulo. Ele tem uma empresa em Manaus, eu conversei com ele lá, ele foi quarta-feira, às vésperas de voltar ao Augusto da Inglaterra, está voltando hoje, dizer que vai procurar pelo presidente amanhã, mas fez uma série de colocações em relação aos últimos 5 meses da gestão, inclusive o fato de conhecer muito dos atos administrativos e se dizer, não usou a palavra magoado, quem usou a palavra magoado foi o segundo vice-presidente, o Armando Mendonça, em relação ao distanciamento que o presidente teve depois de que assumiu, mas esse é o prazo que pode correr. Ele pode ser mais rápido do que isso, mas ele pode durar até 55 dias. Se a Assembleia de Sócios votar pela destituição do presidente, baseado no artigo 106 do Estatuto, a linha B, que diz que um presidente pode ser destituído, vou ler exatamente aqui a linha B do Estatuto, um presidente pode ser destituído caso pratique atos que causem prejuízos à imagem do clube, uma coisa bastante subjetiva, né? Por isso a defesa dele pode atuar dizendo que a culpa não é dele, porém, ele pode cair em menos de 2 meses, é a Assembleia do clube que vota. E, votando pela saída dele, o vice-presidente permanece, mas tem que chamar a eleição, porque falta mais de 6 meses para o final do mandato, em mais 30 dias. Aí, sobre o que você me perguntou, se há uma liderança clara, não há. Há líderes da oposição, óbvio, são aqueles nomes que a gente sabe que orbitam o poder há muito tempo. Tem que ser conselheiro, né? Porque nesse caso é uma eleição indireta. Então, os grupos, eles são ainda muito, Renato, sem muita definição. Hoje a gente viu desembarcar, esse é um assunto muito corintiano, mas a gente viu desembarcar 2 chapas muito importantes dentro do Conselho do Corinthians, a 82 e 85. A 82, por exemplo, é a do segundo vice-presidente. Hoje saíram o Rosalá, vice-presidente financeiro, e saiu também o Fernando Alba, diretor adjunto de futebol, que é da chapa do segundo vice-presidente. Então, é um movimento muito interne. E tem um nome que sempre aparece, nunca é candidato, do Paulo Garcia, esse é o nome que gente da situação e da oposição gosta, mas ele tem um impedimento legal, porque está tentando ter um IPO da sua própria empresa. E nesse caso, ele não poderia assumir uma associação, a não ser que ele saísse da condução da empresa particular dele. E há os nomes que a gente conhece, que já foram presidentes do Corinthians, que orbitam. Acho que todos eles têm um pouco de rejeição, mais dentro do clube do que dentro do conselho. Então, hoje, esse cenário, Casão, ele é mais turvo. O que dá para dizer é que dos atos de hoje, é muito difícil da gente tirar da mão do presidente Augusto Melo boa parte da responsabilidade, em que pese toda a herança maldita, há também uma administração bastante vulnerável e muito facilmente atacada. Esse contrato do Carlos Miguel está assim desde o começo do ano passado. Essa história da Vai de Bet está sendo respondida com notas oficiais protocolares há 2 meses. Então, o presidente também, nesse momento, se vê bastante isolado no poder. Qual